O Brasil já tem cerca de 219 casos confirmados de varíola dos macacos. O total de casos foi contabilizado pela Agência Brasil com base em informações divulgadas pelo Ministério da Saúde. Minas Gerais já registrou 14 casos positivos da doença. E como preocupação desse aumento do número de casos, não só o país, mas como o Estado vem vivendo, nós do Grupo Imbiara convidamos Bruna Carvalho, que é coordenadora do curso de enfermagem da Faculdade de Pitágoras, vem trabalhando em cima desse tema, sobre a questão da varíola dos macacos. Bruna, bom dia, seja bem-vinda ao Imbiara Notícias. Bom dia, muito obrigada pelo convite. Bruna, nós tínhamos um conhecimento, né, que a varíola é uma doença erradicada no país, né? E qual que é essa diferença agora com a varíola dos macacos? Existe uma diferença da varíola que a gente tinha esse conhecimento que estava erradicada para essa doença agora? A doença é um tipo de vírus e qual tipo de vírus? A varíola dos macacos, né, a monkeypox, ela veio de origem da África, né? Ela é diferente daquele vírus que era circulante no mundo, que circulava entre humanos. Na verdade, o que os estudos, né, os apontamentos científicos mostram é que a varíola do macaco, como o próprio nome já diz, ela vem derivada de de uma zoonose viral, né? Que é onde que alguns animais conseguiam trazer essa virulência dentro deles e transmitir para outros animais. Como isso foi simultâneo, a mutação começou a acontecer, esse vírus ele também passou a transitar entre humanos. Até então, ele só transitava no território ali da África, não existia nenhuma. Existiam poucos casos relatados fora da África, né, no mundo, e depois ele foi indo aí em direção à Europa, na Inglaterra, em outros países. Então, era uma doença, é um vírus, uma zoonose que não é só transmitida por macacos, na verdade pode ser transmitida tanto por ratos, esquilos, outros animais, né, porque vem aí do mundo animal, e ela pode ser transmitida para humanos, né? Então, eles podem ser o portador da doença, mas depois eles transmitem para humanos que acabam transmitindo para outros humanos. Qual que é a diferença entre aquela varíola que a gente tinha no passado, né? Que foi, graças a Deus, erradicada do mundo, né, em meados de 1980 já não existia mais nenhum caso relatado, e até então não existe, é essa mutação que vem do animal, né? Então, a varíola nada mais é do que a manifestação de um vírus que causa alguns sintomas parecidos como outros vírus que vêm atuando aí dentro do organismo humano. Bruna, e essa transmissão, necessariamente, a pessoa, então, ela vai ter que ter tido um contato com o animal, ou com algum tipo de animal, ou essa pessoa vai ter obrigatoriamente o contato com esse animal, ou ela vai pegar de uma pessoa para outra? Isso, como houve essa mutação que passou-se de animais para humanos, e os humanos começaram a ser portadores desse vírus e transmitir para outros seres humanos, hoje a gente fala que a transmissibilidade, né, o potencial de transmissão do vírus, ele está mais associado de humanos para humanos, humanos portadores desse vírus, do que animais em si, né? Porque senão a gente começa a caracterizar que o macaco é portador da doença, começa a matar o macaco, né? O rato é portador da doença que o macaco transmitiu para ele, e aí a gente começa a querer achar um culpado para tudo isso. E, na verdade, agora o que a gente tem que preocupar? O contato com seres humanos infectados pelo vírus. E quais são as práticas que são orientadas às equipes de saúde, justamente para conter isso, né? Para conter essa proliferação, né? Essa transmissão de pessoas para pessoas. Então, as pessoas que estão transmitindo, estão portadoras do vírus hoje, né? Que já foi detectado, que ela está positivada, está acontecendo um controle dessas pessoas, do entorno delas, para que haja uma contenção Sim. dessa doença no início? Na verdade, a gente faz, né, o que a gente chama de isolamentos de corte.
assim que a gente identifica que uma pessoa ela pode ser um potencial, né, paciente que pode vir a ser positivo para a virulência desse tipo de vírus, né, da varíola do macaco, esse paciente ele já é colocado dentro de um isolamento. O que é preocupante nessa doença é que ela tem o período de incubação, né? Eu posso ter tido contato com alguém, a transmissibilidade dela é feita através do contato. Como uma varíola, o que acontece? A pessoa começa como um vírus, como o vírus do Covid, da influenza, ou qualquer outro vírus, começa com aquele estado febril, com a dor no corpo, nas articulações, e aí depois, qual que é a diferença entre os outros vírus, né? A varíola. Ela começa a apresentar lesões na pele. E essas lesões, elas ficam como se fossem umas bolinhas, né? Para a gente falar popularmente aí. E essas bolinhas, elas têm dentro delas um líquido amarelado, parecido com pus, que esse líquido, em contato com outras pessoas, né? Se estoura ou se acontece alguma coisa, acontece a transmissibilidade da doença. Então, a capacidade de pegar essa doença é pelo contato. E aí a preocupação, né? Que eu posso ter tido contato com alguém, eu fico incubado aí para esse vírus poder manifestar de 5 a 21 dias, né? Que é o tempo que esse vírus pode demorar para vir manifestar. Eu posso ficar sintomático e depois começar com sintomas depois de 21 dias, mas eu posso ter ido viajar, né? E as pessoas não saberem do que vem acontecendo. Então, a primeira manifestação, aconteceu algum desses sintomas, né? O paciente começa com esses quadros virais, já procura um serviço de saúde, já vê, já recebe uma orientação de um profissional capacitado para que isso aconteça de uma forma de isolamento para privar as outras pessoas desse contato. Bruna, nesse período de incubação, a pessoa consegue transmitir também o vírus? Estudos demonstram que não, porque como ela é uma doença, ao contrário, pode se transmitir através de mucosas, né? Que a gente fala pela relação sexual, pelo beijo, né? Que o vírus pode estar ali ativo de uma mucosa para outra. Mas no contato pele a pele, normalmente só é transmitido através do rompimento dessas vesículas, né? Dessas bolhas. A varíola, Bruna, ela foi responsável por uma das maiores e devastadoras pandemias, né, que a humanidade já enfrentou, né? A varíola dos macacos, ela tem preocupado vocês, profissionais de saúde, em se tornar um problema de saúde pública? A gente tem uma preocupação como qualquer outra, né, doença que vem aí, que a gente sabe que o potencial de transmissão é alto, né? Ela não chega nem perto do que o Covid foi, né? Que respirou, pegou. E nos preocupa sim, né? Mas nós temos que fazer um trabalho de promoção e prevenção em saúde muito intenso, né? Educar a população e prevenir, para que elas tenham noção que as medidas sanitárias que a gente veio utilizando até hoje, né, em relação à Covid, que a população aprendeu muita coisa, né, lavar as mãos, usar máscara, evitar contato, né, eu costumo dizer que esses vírus, eles vêm trazendo um pouco de distanciamento pessoal, né, que a gente vai criar aí algumas rotinas de não Medo, se né? aproximar muito, né, medo do outro, né, que em alguns momentos ele é necessário, não é o medo do outro, mas ter a condição de saber como que a gente tem que lidar com o nosso corpo em relação ao outro, né? Em relação à higiene pessoal, à higiene comunitária, né? Que é usar o álcool gel, lavar as mãos, que sempre foi uma medida aí, né? Lavar as mãos desde os primórdios aí necessárias, né? Bruna, você falou de prevenção, né? As pessoas se prevenirem, ter esse cuidado. Quais são as medidas de prevenção quanto à varíola dos macacos? Então, as medidas de prevenção se você
hoje a gente costuma dizer muito, viajou, teve contato, ou com algum caso suspeito, né? Alguém que tinha vesículas pelo corpo, ou um sintoma gripal muito intenso, que manifestava todos esses conflitos, e com mais a manifestação da pele, procure um serviço de saúde. O que se tem que fazer? O que eu acabei de falar mesmo. São as prevenções de higiene. Lavar as mãos, o uso de máscara, o contato pele a pele, se necessário, utilize luvas se você está, né, com alguém que tem uma crosta ou uma lesão intensa aí, para que você também, né, não seja alvo de mais uma doença viral. Bruna, muitas pessoas buscam, estão buscando, né? A gente está ouvindo falar de varíola e cada vez mais, né? A gente está vendo os números crescerem, né? A gente falou aqui no início, no Brasil já são 219 casos, aqui em Minas, 14 casos já positivos para a doença, e muitas pessoas associam com a varíola e estão buscando pela vacina da varíola, né? É o ideal a pessoa buscar pela vacina, aquela pessoa que ainda não se vacinou contra a varíola, porque a varíola é uma vacina aplicada ao nascer, né? O que a gente tem que pensar é que a vacina da varíola, ela até meados aí, como foi erradicada, a gente não teve mais esse controle pandêmico, né? Porque como a doença havia sido erradicada, esse controle vacinal, ele acabou aí se perdendo, né? Então, ela, em alguns países, foi retirada do calendário vacinal. Então, as pessoas não têm o que se preocupar agora, porque não se trata daquela varíola anterior, se trata de uma mutação viral de um vírus chamado monkeypox, né? Que é o vírus que veio lá da África e que a extensão dele, conforme a gente viu aí, ela vem sendo, né? Vem aqui, o vírus vem se instalando em humanos, mas que esse controle da mutação da outra varíola, pode ser que esse vírus seja, né, diferente. Então, não tem o que se preocupar em relação à vacina, não. Bruna, quais são as recomendações daquela pessoa que buscou pelo médico e identificou que está positivo para a varíola dos macacos? Ele vai receber toda a orientação e ele vai ficar aí em isolamento. Por se tratar de lesões de pele, ele tem uma coceira intensa, né? Ele vai coçar muito, esse prurido que a gente fala, ele vai incomodar bastante, né? Então, esse paciente ele vai receber alguns retrovirais, que a gente fala, né? De estudos aí que são utilizados na África também, né? Que são aqueles que combatem uma grande gama de virulências, e ele vai ter que ficar aí em isolamento pelo menos por 15 dias. Certo. E tudo que ele utilizar não pode ser utilizado por outra pessoa, né? Porque os objetos, eles transmitem o vírus, a roupa de cama, a roupa de banho, né? Tudo aquilo que tiver contato com aquela pele que está infectada, né? Que tem aquela lesão, ou com qualquer mucosa, qualquer outra coisa que faça a transmissibilidade do vírus, vai ter que ser evitado aí. E qual o prazo de recuperação, Bruno? O prazo de recuperação ele é rápido, né? Os estudos eles mostram que existem pacientes que se recuperam em média de 7 a 21 dias. O que pode ficar são as lesões, né? As marcas das lesões de pele, que esse paciente depois ele pode ter que continuar aí com alguns tratamentos para poder melhorar isso, mas o prazo de melhora desse paciente ele é bem rápido, né? Em relação a outros vírus que a gente vê por aí. E também a gravidade que ele traz não é tanto quanto a Covid veio, né? Com aquela parte de insuficiência respiratória, que a gente não sabia como que o vírus ele ia se comportar dentro do organismo humano, que cada um reagiu de uma certa forma, né? E ele vem aí de uma forma mais branda, que a gente fala, mas não deixa de ser algo importante, né? Dentro dos trabalhos que você vem desempenhando, as pesquisas que você vem fazendo sobre a doença, você hoje enxerga o SUS, né, o Serviço Único de Saúde, capacitado e tendo aí um empenho nessa doença, de reter a transmissão dessa doença e um trabalho sendo desempenhado para que isso, né, não tome uma proporção muito maior?
A nossa política de saúde pública brasileira ela é muito boa nesse sentido, né? A gente hoje tem um maior controle aí imunológico praticamente do mundo, né? Com o nosso calendário de vacinas e das doenças que a gente vê aí, que elas são comunitárias, que a gente fala. Eu acredito que sim, né? Eu tenho visto que sim. A identificação precoce, ela é o primeiro caminho que a gente tem, e como a gente atua muito na ponta, né, dentro dos centros de saúde, das estratégias de saúde da família, dentro das portas abertas de UPAs, né? Então, hoje a gente vê que o nosso sistema de saúde está preparado, sim, para isso, né? Tanto é que a gente vê pelo número de notificações que a gente tem, né? Que hoje tudo que chega tem que ser notificado. Então, esse trabalho também de prevenção e promoção à saúde, que é o que a gente está fazendo aqui hoje, né? Isso é muito importante para que a população tenha noção e que o nosso sistema público também consiga atuar lá na ponta com os serviços de orientação e acolhimento desse paciente. Bruna, com a realidade da pandemia da Covid-19, a gente viveu esse momento dessa prevenção, igual você explicou aqui, que precisamos ter. Já era uma realidade que a gente tinha que ter diversas prevenções, como lavagem das mãos, álcool em gel, mas isso veio intensificado com a pandemia da Covid-19. Agora nós temos, né, a afirmação da doença da varíola dos macacos, né, vindo novamente, trazendo essa questão da prevenção. Você também, como profissional de saúde, entende que essas medidas as pessoas precisam manter essas medidas e tê-las para o resto da vida, porque agora parece que nós estamos, eu pelo menos tenho a sensação que a gente está mais suscetíveis às outras proliferações de doenças, outras manifestações de doença. Sim, como eu venho da formação, eu sou enfermeira, né? Como já de Florence Nightingale, que é a nossa matriarca aí, ela falava muito da teoria ambientalista, né? Que o ambiente ele faz a situação. E no meio da guerra, ela, né, desenvolveu todas as estratégias na Guerra da Crimeia, onde que ela mostrava que o ambiente ele faz a diferença e que a lavagem das mãos é a coisa mais importante que existe para a gente parar de disseminar patógenos, né? Então, eu costumo dizer que as nossas mãos, elas são responsáveis. Cada vez que a gente coloca a mão em algum lugar ou que a gente pega em alguma coisa, toca aquilo que é né, que a gente não sabe o que é, a gente está dentro de um universo que é cheio de vírus, fungos, parasitas e outros seres vivos aqui, né? E aí, a principal forma de transmissão é as nossas mãos, porque é elas que tocam em tudo, né? Então, lavar as mãos, eu acho que é o que mais exemplifica em tudo, né? Que o controle pandêmico de qualquer coisa, de qualquer doença, que isso é muito importante. Então, o que a Covid veio mostrar, ela veio trazer aquilo que a gente tinha esquecido há muito tempo, né? Que as medidas sanitárias, o que eu faço por mim, não é só por mim, mas é por todos, né? Eu acho que continuar esses hábitos, né, Bruno, para que a gente não volte a ter outras pandemias, né, outras endemias, né, que são causadas aí justamente por essas questões. É a gente entender que a gente é responsável por muitas coisas também, né? Que nós somos um mecanismo de transmissão humana de qualquer outro patógeno. Com certeza. Bruna, muito obrigado pela sua disponibilidade para vir falar um pouquinho para os nossos ouvintes, né, sobre a varíola dos macacos, que vem aí preocupando e trazendo esse alerta para as medidas de proteção para as pessoas, para que as pessoas continuem se protegendo. Parabéns pelo trabalho que você vem desempenhando e muito obrigado pela sua disponibilidade. Eu que agradeço, estaremos sempre aqui disponíveis, né, quando precisarem. É um prazer falar com vocês e é isso. Eu acho que a nossa função quanto profissional de saúde é educar, promover saúde, né? É multiplicar aquilo que a gente traz junto com a gente para que a população leiga entenda o que vem acontecendo e ser multiplicador do cuidado. Tá certo, Bruna, muito obrigada.